Fala, meu povo, olha só, saiu o termo de referência da Seduc Ceará. Você que é professor, agora tem motivo para ficar animadíssimo, né? Porque o termo de referência, gente, é justamente o documento que rege, pessoal, que rege como vai ser o concurso. Mas, Elias, não é só para contratação da banca, não. Na verdade, o termo de referência coloca para a banca o que o governo do estado pretende com esse concurso, inclusive com áreas do conhecimento, disciplinas que serão abordadas na prova, o número de fases, o número de, não o número de vagas especificamente, porque ele já falou que eram 2.000, mas também quais áreas serão contempladas, né? Específicas aí, então muita coisa dentro do termo de referência, o valor que vai ser pago para a banca, né? Que foi liberado aí, tá bom? Então a gente já sabia desse valor anteriormente, porque já tinha sido colocado na lei orçamentária, né? Então, vamos parar de conversa e você sabe que eu gosto de ministrar aula. Então eu vou ministrar uma aula sobre o termo de referência para você acompanhando bem direitinho tudo que vai vir nesse concurso, inclusive a provável data, na verdade o provável mês em que ele ocorrerá. Então fica aí e vem com a gente, ó. Ah, eu esqueci, né? Por favor, compartilhe, é muito importante o seu compartilhamento, tá? Eu prometo que vai ser uma live bem interessante, por quê? Porque nós vamos, dentro desse termo de referência, mostrar para você somente o que você precisa saber, tá bom? Então vamos lá. A gente vai falar sobre o termo de referência. Termo de referência, né? Elias, e o que consta neste termo de referência, né? O que você traz aí dentro desse contexto do termo de referência? Elias, a primeira coisa que a gente tem que entender, né, com relação ao quadro de vagas, né? No termo de referência, ele coloca que o concurso público atenderá às demandas dos professores nos estabelecimentos de ensino da rede estadual. Só que o governador já tinha falado que o número de vagas ali vai ser em torno de 2.000 vagas, tá bom? Então vai ser mais ou menos esse quantitativo de vagas. Primeira coisa que você precisa saber com relação ao termo de referência é o valor da inscrição. Então vamos lá. Valor da inscrição. Gente, esse valor ele vai ser de R$ 150. Então, o valor já vai preparando o bolso, porque o valor vai ser em torno aí de em torno não, né? Se não houver alteração nenhuma, será de R$ 150 via o DAI, né? Que é o documento de arrecadação estadual, tá bom? Então, primeira coisa. Segunda coisa, ele fala sobre os requisitos básicos para investidura. Então, é aquele basicão, né? Ter sido aprovado e classificado em concurso público, ser brasileiro ou naturalizado, enfim. Então, vai dentro dessa perspectiva, tá? Ele faz a justificativa, né? Dentro da justificativa, vou colocar aqui 2 pontos. Justificativa. Dentro da justificativa, gente, o que vai acontecer? Ele vai colocar, tá, a seguinte ideia: faz-se necessária a realização de um concurso público para suprir as ofertas nos níveis a seguir discriminados. Aí ele coloca ensino fundamental, tá? Que no caso final, né? Anos finais, sexto ao nono ano, tá? Ensino médio. No caso do ensino médio, você tem da primeira à terceira séries, tá? E olha só, atendimento educacional especializado.
alisado, que é o conhecido como AEE, tá? Então, nós vamos ter aí esses três critérios, né? Vai contratar professor para o ensino fundamental, para o ensino médio e para o AEE. O AEE ele separa aí, obviamente, tá? Elias, como que a gente vai ter, como que vai ser feito, né? Como vão ser feitas as etapas do concurso? Então, terceiro tópico. Etapas do concurso. Nós vamos ter, ele chamou aí, tá? Primeira etapa. Gente, isso aqui é para você nem precisar ler o edital, tá bom? Primeira etapa. Essa primeira etapa, ela vai ser dividida em duas partes. Prova objetiva P1. P1. Ela vai ser de conhecimentos gerais. E ela vai ser também de... Aliás, ela vai ter um total de 30 questões. Tá? E nós vamos ter a prova 2, que vai ser a prova de conhecimentos específicos, tá? Prova objetiva 2, P2, tá? Que aí nós vamos ter os conhecimentos específicos de cada área. Foi um Ctrl+C e um Ctrl+V do edital de 2018, tá? E aqui nós vamos ter um total de 50 questões. Beleza? Então, olha só. Elias, a prova 1, vou colocar como OBS. P1. Quais são as disciplinas que serão cobradas na prova P1, tá? Nós vamos ter língua portuguesa. Inclusive, cara, o nosso curso, ele é tenho certeza, o único curso que tem 42 videoaulas sobre língua portuguesa gravadas especificamente para esse concurso. Tá bom? A gente já tinha cantado a pedra que o edital seria o mesmo, né? Então, língua portuguesa. Tá? Nós teremos aí administração pública. Nós teremos leitura e interpretação de dados educacionais. De dados educacionais, tá? E nós teremos educação brasileira. Tá? E aqui vai entrar também um pouquinho aí. Eu ia esquecendo, né? Tem um outro ponto aqui que eu tenho que colocar. Peraí que eu vou aumentar essa chave aqui. Ó. E a última que seriam... É porque assim, deixa eu só explicar para vocês, para você não precisar ir no edital olhar isso. Essa educação brasileira aqui, eu vou dividir em dois, tá? Educação brasileira. Gente, deixa nos comentários aí se você tá gostando, tá? Que aí, nesse caso aqui, nós vamos ter, olha só, conhecimentos pedagógicos. E legislação educacional. Então, nós vamos ter essas duas ideias aqui. Já na prova de conhecimentos específicos, é claro que cada área, né, tem a sua especificidade. Olha que palavra bonita, né? Gente, deixa nos comentários aí se tá claro para você até agora o que eu tô fazendo, porque nenhum professor, nenhum curso dá uma aula dá uma aula sobre termo de referência, né? Que é uma aula sobre o termo de referência. Eu adoro fazer isso, né? E os alunos gostam muito também, né? Por quê? Porque fica tudo mais claro, mais leve aí para você.
Nós vamos ter uma segunda etapa. Segunda etapa. E essa etapa vai ser uma prova didática. Então, prova didática, tá bom? Cara, eu tenho tido uma experiência muito boa com prova didática. Eu passei já por algumas provas de várias não, mas algumas provas didáticas e sempre cheguei muito próximo, então tirei a nota máxima, né? Inclusive, vou depois colocar um print lá no meu Instagram do pessoal que eu tenho orientado com relação à prova didática, né? E tem passado aí nos concursos públicos, como Eusébio, por exemplo, né? Até orientei um aluno, né, que fez uma prova cuja banca era o S, ele tirou a nota máxima na prova didática e o colocou lá em segundo lugar geral, né? Então, assim, eu tenho tido uma experiência muito bacana com relação a isso. E aí vocês podem contar conosco, do Efetiva Docentes, para orientar você, independente da sua área, tá bom? Para você ter noção, a área desse aluno era pedagogo, né, e também geografia. Ele era licenciado nos dois, né? E deu tudo certo, a gente conseguiu fazer um negócio bem bacana aí para a apresentação dele, né? E a terceira etapa, a avaliação de títulos, beleza? Então são essas três etapas que nós vamos ter aí no concurso, cara. Olha só. Ah, vai ter perícia médica? Vai sim para os alunos que forem aí entrarem naquela cota PCD, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Vamos lá, vamos lá. E ele fala, aí ele direciona muito bem, né, o termo de referência. O que é que ele quer com relação à banca, tá? Tudo aqui é fato. A expectativa de inscritos para a prova. Então, aqui nós vamos ter número de inscritos, o quarto tópico. Aí, gente, ele vai colocar aqui como uma estimativa. Por que, Elias, que ele coloca como estimativa? Porque ele precisa ter uma estimativa de aproximadamente quantos inscritos vão ter, para multiplicando pelo valor da inscrição, se ter condições de pagar a banca ali de forma tranquila, para que não saia dos cofres públicos também, né? Então, olha só, você vai ter uma estimativa de 60 mil, né, candidatos. Aí vamos aqui, ó. Só que se você pegar e multiplicar, né, por 150 reais, tá? Então, quanto que nós teremos, gente, aí, né, com relação 60 mil, deixa eu fazer aqui rapidinho, vezes 150, né? Nós teremos um total de 9 milhões de reais, né? Como a banca ela vai receber em torno de 6 milhões e uns quebrados, então fica um dinheiro de folga no caixa para alguma eventualidade, tá? Então, assim, ó, arrecadado em torno de 9 milhões, beleza? Elias, quais os cargos? Eu estou vendo aqui, vamos lá. História, geografia, filosofia, sociologia. Então, física, química, biologia, matemática, língua portuguesa, língua estrangeira inglês, língua estrangeira espanhol, educação física, arte e educação e o AEE, né? Então, todas as áreas praticamente elas estarão contempladas, tá bom? Ele depois vai detalhar sobre a primeira etapa, né, que seria a prova objetiva, P1 e P2, mas aqui ele fala a mesma coisa que eu já tinha colocado anteriormente, né? Então, na justificativa ele já falava isso. Então, não tem muito o que eu tratar, tá? Esse seria o outro tópico, né, que ele elenca lá. Então, vamos lá, passando. Aí ele fala sobre a prova de títulos, né? A pontuação será a mesma. Então dá para ver que foi um print, na verdade, que eles tiraram. Mas enfim, né? E aí, gente, uma coisa bem interessante, deixa eu ver se eu consigo tirar o print para vocês aqui. E aí eu vou colocar no nosso material aqui, certo? Por quê?
Eu quero tirar esse print e colocar aqui. E aqui é o seguinte, eu vou conseguir mostrar para vocês o calendário. O calendário. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Peraí, pronto. Vou colocar mais para cá. Olha só. Você vê que eu estou fazendo ao vivo, né? Não tem pra onde correr, não. Infelizmente, eu vou tirar a logomarca aí, mas faz parte. Aqui você tem a estratégia de execução, tá? O que que acontece? Ele coloca bem aqui, elaborar o termo de referência. Fevereiro, março e abril. Já foi elaborado. Analisar conjuntamente com a CEPLAG, que é o órgão que libera a grana. A autorização do concurso. Também já foi, ó. Em abril, né? Então já foi. Selecionar a instituição organizadora. Abril, maio, junho, julho. Como eles já lançaram edital, então, obviamente, em junho já deve estar sendo lançado, tá? O edital aí, como eles querem contratar a banca com urgência, né? Contratar a instituição no mesmo período, ó, que vai até julho de 2026. Mas eu acredito que eles contratem ainda aí maio, comecinho de junho, tá bom? Realizar pesquisa documental, reuniões com a comissão interinstitucional e elaboração do edital do concurso. Vai até julho também, ó. Tá? Aí vamos lá, o que que importa? Período de inscrições. Pode iniciar em julho, junho, julho e vai até agosto, né? Então aí eu já teria as inscrições iniciando aí mais ou menos em junho para julho. Então, no máximo lá em agosto. Tá bom? Realizar provas objetivas até o mês 11. Então a gente vai ter aí até o mês de novembro. Então até novembro tem a prova do concurso, cara. Você tem muito tempo para se preparar. Eu vou dar uma pausazinha aqui e vou falar para você o seguinte. Não tem curso melhor do que o nosso. Língua portuguesa, cara, são 42 aulas, né? 30 de teoria, 12 de exercícios. Você tem noção. Análise de dados educacionais, nós vamos chegar a 15 aulas. Conhecimentos pedagógicos, nós vamos chegar a 20 aulas, né, entre teorias e exercícios. Legislação educacional, nós vamos chegar ali mais ou menos a 10 aulas. Administração pública, nós vamos chegar entre 13 e 15 aulas. Então, nós vamos ter aí, e aí, dentro de administração pública, né, o Estatuto do Servidor, tá? E aí, nós temos outras coisinhas interessantes. Você está assistindo, por exemplo, a uma aula, você pode simplesmente, né, clicar na Maia e pedir para que ela te ajude durante o vídeo a entender. Ela elabora um mapa mental, ela faz um resumo daquilo que o professor está ministrando de aula, ela elabora questões para você resolver rapidinho ali durante a aula. Cara, a nossa tecnologia não tem melhor, tá bom? Então, assim, a gente está entregando realmente o melhor conteúdo para vocês. É isso que a gente quer, tá, pessoal? Então, vamos lá. Pronto. Aí é o seguinte. Deixa eu ver aqui, marca texto, pronto. Aí você vai ter a divulgação dos resultados das provas objetivas ainda em novembro, no máximo, olha só. Gente, lembrando, ficou pequenininho para você, mas olha só, vou marcar aqui. Ele fala que a realização das provas é até o mês de novembro. Não obrigatoriamente vai ser em novembro, pode ser em outubro. Mas ali tem eleição, não pode não. O que não pode acontecer é a nomeação, tá bom? Dentro do período eleitoral. Mas o concurso sim, pode sim acontecer tranquilamente. Tá certo? Aí você vai ter entrega do comprovante de títulos e realizar análise, né? Até dezembro de 2026. Realizar avaliação para candidatos com deficiência, que são PCDs. Realizar heteroidentificação até janeiro. Divulgar o resultado final da seleção pública até 31 de janeiro, tá? E aí, meu amigo, pronto, fez isso daqui,
aí você vai estar já efetivado já no início de 2027. Cara, não tem coisa melhor do que você ser um professor concursado. Ninguém pega no teu pé com relação a algumas coisinhas básicas. Ah, Elias, pega no pé, pega, mas, por exemplo, você tem um plano de cargos e carreiras com piso salarial, tá? Então, tudo isso é importante. Um texto de planejamento onde 4 horas são domiciliares, coisas que você não tem no setor privado. Então, vale a pena você pensar com relação a isso, tá? Vale a pena demais. Tranquilo? Deixa eu ver aqui. Tem mais alguma coisa? Aqui a gente já está detalhando bastante, né? Aí ele fala do pagamento, já tinha falado para vocês que vai ser em torno de 6 milhões. Com 6 milhões eles vão conseguir contratar talvez aí, né, ou a US ou alguma banca similar ao US, tá? Eu até prefiro que seja a US, acredita? Porque eu acho que ela é mais segura ao realizar esse modelo de prova, já conhece. Ela tem melhorado a estrutura das provas, né, de concurso público, então acredito que seria melhor, por exemplo, do que a banca avalia. Esperamos nós que de fato seja, né, a US ou alguma banca, como é que eu posso dizer, que entenda a necessidade de fazer uma prova com qualidade, né? Então vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma gestão de contrato. Eu acho que mais é isso. Gente, coloca nos comentários se você entendeu aí tudo que eu falei, né? Se ficou compreendido esse termo de referência, né? Aqui eu falei o principal, não falei tudo, obviamente, não tem como, porque muita coisa vai se referir aí à relação SEDUC e a banca contratada, né? Então é mais ou menos essa a ideia. E aí, gente, eu vou aqui abrir a nossa plataforma rapidinho para te mostrar que o que eu tô falando não é mentira, né? E faz todo o sentido. Então presta bem atenção, ó. Olha só, tô aqui na nossa plataforma, tá? Eu vou colocar aqui, gente, uma aula da professora Emily, tá? Para você entender o que eu tô falando. Presta bem atenção. Se sair o áudio dela aí, vocês elevam. Pronto. Aqui nós temos uma aula da professora Emily. É uma aula que tem aproximadamente 30 minutos, tá? E uma coisa interessante é que, por exemplo, eu posso, através da IA, gerar um resumo da aula. Então, olha só. Olha o que está acontecendo aqui, ó. A Maia, que é a nossa IA, ela está resumindo, gente, tudo. Além de nós colocarmos na descrição, tudo que você vai verificar na aula, né? E você tem um PDF que você pode, né, baixar, ó, e aí você vai ter acesso a tudo que ela está falando também. Então, ela, olha só, incrível, né? Então, a gente aqui está trabalhando para entregar o melhor conteúdo para vocês. O que você está vendo aí, né, é a união da inteligência artificial com a nossa plataforma, é uma integração, tá bom? Então, Elias, eu posso pedir para elaborar questão também? Sim, ela vai te elaborar questões aqui, ó. Olha essa questão. O servidor público tem a obrigação de cumprir ordens superiores, exceto quando estas forem manifestadamente ilegais. Eu vou colocar aqui como certo. E aí, olha só, Maia. Ela ainda vai te colocar, deixa eu aumentar aqui a tela. Ó, pronto. E aí ela vai te colocar a explicação. Tá, ó. A explicação. Cara, aí você pode passar, né, para a próxima questão, obviamente. Ó, próxima questão, tá? A responsabilidade civil do servidor público sempre tem natureza pecuniária e gera o dever de ressarcimento do Estado. Olha só, marquei errado, tá? Aí ele colocou, a opção foi dessa vez, né? Então, conforme explicado no vídeo, tudo baseado no vídeo. Então, a questão que você vai resolver não é a questão que seu colega vai resolver se ele pedir para que seja elaborado um mesmo material. Aí nós podemos gerar, está em versão beta ainda, né? Um mapa mental dessa aula, vamos ver se gera. Pronto. Aqui foi gerado. E aí você baixa esse mapa mental, tá bom? Para facilitar o seu aprendizado. Meu Deus, Elias, é muita coisa, é. E ainda tem aqui a IA responde, né? Você pode fazer uma pergunta para a Maia
e ela vai te responder. Tá bom? Ó, a Maia aqui, ó. Você faz uma pergunta para ela e ela te responde. Aí me diz, qual é o curso que te entrega isso, né? Inteligência artificial. Quem me conhece sabe que eu sou louco por IA. A minha vida hoje, ela não é que gira em torno da IA, mas a IA resolve muitos dos meus problemas. Eu acho que tem que resolver os seus também. Então, eu otimizo muito o meu tempo com a inteligência artificial, tá bom? Elias, fora isso, tem mais coisa bacana? Tem. Você pode vir aqui, ó, questões, tá? Cara, olha só isso aqui. Eu vou excluir essa seção, tá? Eu vou criar uma seção aqui para você entender como é que funciona. Nós temos uma parceria, gente, com o Estratégia Concursos. Então, o que que acontece? Essa parceria, ela é bem legal, porque nós trabalhamos, né, dentro do Estratégia, com um banco de questões deles. Elias, eu não estou acreditando, isso mesmo. Nós trabalhamos com um banco de questões do Estratégia. Então, nós temos aí, se eu não me engano, cadastradas mais de 1.000 questões e todas as questões, eu faço questão de trabalhar isso, né? No modelo da prova da SEDUC. Tá bom? Então, olha só. O que a gente vai buscar aqui? Vamos buscar uma questão de. Deixa eu ver. Análise e interpretação de dados educacionais, pode ser? Então, olha só. Se eu quero pegar esse modelo de questão, tenho aqui 8 questões encontradas que são inéditas. Então, se eu quiser, por exemplo, Estatuto dos Servidores do Estado do Ceará, nenhum curso vai ter isso, tá? Esse banco de questões sobre o Estatuto dos Servidores não tem nem perigo, tá bom? Análise de dados educacionais. Aí, ó, avaliações em larga escala. Enem Saeb. Já tenho 22 questões. Então, olha só. Aí, vamos lá. Aqui, gente, eu tinha selecionado, né? Também as questões relacionadas ao estatuto. Então, pode acontecer isso. Então, abono, vou marcar aqui abono pecuniário. E enviar a resposta. A resposta correta seria vencimento base. Aí aqui vem a nossa explicação. Tá vendo? Então, o nosso material, detalhe, a nossa plataforma não é gamificada. À medida que você faz questão, assiste vídeo, tudo isso você vai ganhando pontuação. Isso vai gerando um ranking. Por exemplo, olha aqui, ó. 30 XP, né? Que é justamente a minha pontuação. Então, olha só. Mona Lisa é a primeira colocada, Joana é a segunda e Carlos é terceiro. Então é o ouro, a prata e o bronze aí. Tá? E aí você tem, né, um ranqueamento. Tá? Isso daqui, cara, é muito legal. Por quê? Porque a partir do mês de junho, tá, a gente vai fazer o quê? A gente vai premiar esses alunos, né? Então todo mês nós vamos ter uma premiação para os alunos que atingirem uma nota, uma pontuação melhor, que seria esse XPzinho aqui. Cara, a nossa plataforma tá incrível, 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 incrível. Né? Então, assim, a partir de junho, nós vamos começar a criar os simulados, né? Interativos. Porque a partir de junho, Elias, a gente já vai ter fechado toda a grade. A gente pode abordar o que a gente quiser dentro dos simulados, tá bom? Cara, a nossa plataforma, ela realmente tá pancada. Fora isso, nós temos também uma outra plataforma que é a Trilha Seduc. Você pode comprar, inclusive, os dois, né? Não tem problema nenhum. Tá bom? Você pode comprar os dois. Então, tudo isso é importante. Você pode adquirir os dois, né? Tudo isso é importante, por quê? Porque nós queremos entregar o melhor resultado para você, tá bom? Coloca nos comentários, gente, se faz sentido aí para você, né? E não esquece também de ativar o sininho, para quando a gente coloque uma aula, né? Faça uma live, você seja notificado também, tá bom? Foi um prazer ter vocês aqui, falando um pouquinho sobre o termo de referência. E eu não tenho medo de mostrar a nossa plataforma, porque eu tenho certeza que ela é a melhor, tá bom? Ela é a melhor plataforma. Não tem plataforma igual para quem quer estudar para Seduc Ceará. Valeu!
Ah, esqueci de falar da equipe, né? Eu com conhecimentos pedagógicos e legislação educacional, Beatriz Bezerra com análise de dados, e eu também estou com análise de dados, né? No curso, ela está na trilha Seduc. O professor Volney Ribeiro com língua portuguesa e a professora Emily Albuquerque, né? Que Ave Maria sabe muito sobre a parte de administração pública e estatuto do servidor, tá bom? Valeu, grande abraço, não esquece de curtir e compartilhar essa nossa aula, apesar de a gente ter falado sobre o termo de referência, tá bom? Valeu, um grande abraço, aguardo você aí no próximo vídeo, tamo junto, viu?